Boa noite, meu querido irmão e irmã. Seja muito bem-vindo neste momento para louvarmos, adorarmos o nome do nosso Deus. Que a sua casa nesse momento seja cheia da presença do Senhor. Que aí onde você está possa neste momento já sentir a presença do Santo Espírito do Senhor te abençoando e ministrando ao teu coração nessa noite. A palavra de Deus nos diz, lá em 1 Crônicas 16:10, gloriem-se no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor, e continua dizendo, olhem para o Senhor e para a sua força, busquem sempre a sua face, ou em outras versões, a sua presença. Vamos orar ao nosso Deus. Deus amado, Pai querido, muitíssimo obrigado, Deus, porque mais um dia, Deus, o Senhor nos concede o privilégio de nos reunirmos, Deus, para adorar, engrandecer, louvar o Teu santo nome, Deus. Fazemos isso, Deus, com o nosso coração alegre, porque sabemos que é um privilégio imerecido, Deus. Sabemos que só estamos aqui nesse momento porque fomos alcançados pela Tua graça, Deus. Muito obrigado, Pai. Obrigado por teu cuidado conosco, Pai. Obrigado porque o Senhor tem nos preservado, tem cuidado de cada detalhe das nossas vidas, Deus. Deus amado, nessa noite, Pai, queremos te suplicar, como lemos agora, Deus, palavras do teu servo Davi também, Pai, nos juntamos a ele nessas palavras, clamando, Deus, para que o Senhor nos ajude, Deus, a manter os nossos olhos em todo o tempo firmes em Ti, Deus, a verdadeiramente buscar, ansiar pela Tua presença, Pai, em todo o tempo. Que também, Deus, a nossa alegria possamos encontrá-la em Ti, Deus, que sejas Tu, Pai, que seja a Tua presença em nós, Deus, o nosso relacionamento contigo, o meditar na Tua palavra, que seja isso, Pai, a nossa verdadeira fonte de satisfação e de alegria, Deus. Que a despeito de tudo, Deus, continuemos a encontrar na Tua presença plenitude de alegria, Deus. Te pedimos, Deus, pela unção nessa noite especial, Deus, pelo Teu Santo Espírito, Pai, agindo em nós para poder Te adorar com todo o nosso ser, Pai. Que seja um culto, uma oferta recebida agradável a Ti no Teu trono da graça, Deus. Sê conosco, Pai, desde agora e recebe a nossa adoração, Pai. Em nome de Jesus é que oramos e já Te agradecemos, Deus. Amém. Irmãos, vamos louvar ao Senhor, declarando: nas montanhas e nos vales, ergueremos nossa voz, de louvores encheremos toda a terra, todo o céu. Louvemos ao Senhor nessa noite. Glória a Deus, e toda a honra, toda a glória sejam dadas somente a Jesus. Estamos aqui para glorificar o nome do Senhor. Nós queremos fazer um convite especial para você. Aproveite que você está assistindo, compartilhe esse link da nossa transmissão para uma pessoa, para um parente, para alguém que precisa ouvir a mensagem do Evangelho. Vai ser bênção, nós temos certeza para essa pessoa. Convide ele, olha, eu estou assistindo, queria que você assistisse comigo aqui agora, tá? Então vamos louvar a Deus nas montanhas e nos mares, nos vales. Vamos sempre louvar a Deus. Sejam cheios nossos lares de alegria e canção, que a justiça se espalhe, é
esta é nossa oração. Nas montanhas e nos vales ergueremos nossa voz de louvores, encheremos toda a terra, todo o céu. Brilha nossa luz nas trevas, ao olharmos para a cruz. Tua glória enche a terra, como as águas cobrem o mar. Nas montanhas e nos vales ergueremos nossa voz de louvores, encheremos toda a terra, todo o céu. As montanhas e nos vales ergueremos nossa voz de louvores, encheremos toda a terra, todo o céu. Louvai ao Senhor, aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Louvai ao Senhor, aleluia, aleluia, aleluia. De todo o coração, com toda a sua alma, com toda a sua força. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, nas montanhas e nos vales ergueremos nossa voz de louvores, encheremos toda a terra, todo o céu. As montanhas e nos vales ergueremos nossa voz de louvores, encheremos toda a terra,
Aleluia. Aleluia, aleluia, que nas montanhas e nos vales, não sei que você está, se na montanha ou no vale nesse momento, mas a certeza é que todo o tempo é momento de louvar e engrandecer o nome do Senhor, que nessa noite o seu lar seja cheio dos louvores ao Senhor. E te convido para lermos juntos, começamos ali em 1 Crônicas, no começo aqui do culto. Queria dar continuidade do 23, esse é um trecho do hino, né? Alguns dizem o Salmo, que Davi compôs no momento em que ele estava, depois de haver retornado com a arca para Jerusalém, um momento de extrema alegria ali para o povo. Nos diz assim a palavra de Deus: cantem ao Senhor todas as terras, proclamem a sua salvação dia após dia, anunciem a sua glória entre as nações, seus feitos maravilhosos entre todos os povos, pois o Senhor é grande e muitíssimo digno de louvor, ele deve ser mais temido que todos os deuses, pois todos os deuses das nações não passam de ídolos, mas o Senhor fez os céus. O esplendor e a majestade estão diante dele, força e alegria na sua habitação. Deem ao Senhor, ó famílias das nações, deem ao Senhor glória e força. Deem ao Senhor a glória devida ao seu nome. Tragam ofertas e venham à sua presença. Adorem o Senhor no esplendor da sua santidade. Tremam diante dele todas as nações. Firmou o mundo e este não se abalará. Que os céus se alegrem e a terra exulte, e diga-se entre as nações: o Senhor reina. Ressoe o mar e tudo o que nele existe, exultem os campos e tudo o que neles há. Então as árvores da floresta cantarão de alegria, cantarão diante do Senhor, pois ele vem julgar a terra. Rendam graças ao Senhor, pois ele é bom, o seu amor dura para sempre. Clamem: salva-nos, ó Deus, nosso Salvador. Reúne-nos e livra-nos das nações, para que demos graças ao teu santo nome e façamos do teu louvor a nossa glória. Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, de eternidade a eternidade. Então todo o povo exclamou: amém, e louvado seja o Senhor. Continuemos a louvar ao Senhor, ao grande eu sou, a Ele que é santo, santo, poderoso. Louvemos ao Senhor. Essa canção que vamos cantar, que tem como título Grande Eu Sou, nos faz lembrar do texto e da experiência de Moisés diante daquela sarça ardente. Ele foi atraído até aquele momento, porque a sarça queimava, mas não se consumia. E do meio daquela sarça ardente, ele ouve a voz do Senhor. O Senhor fala com ele, comissiona ele. Tem um momento interessante, ele pergunta assim: o povo já estava há muito tempo no Egito, apesar de permanecer na sua fé, mas ainda precisava reconhecer quem era o Senhor. Talvez seja a sua situação, tenha vivido tanto tempo perto da igreja, tenha vindo muitas vezes à igreja, mas ainda não reconheceu quem é o Senhor. Naquele momento Deus apresentou-se a Moisés dizendo: o eu sou te envia. Na verdade é uma redundância falar o grande eu sou. Eu sou já é o suficiente. Ninguém disse isso, eu sou. Eu sou significa que Deus não muda. É o mesmo Deus de ontem, de hoje e o será eternamente. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso nós servimos a esse Deus e somos gratos, porque esse eu sou, não nós podemos mudar, nós teremos
variação, mas a palavra de Deus diz que eu sou é aquele que não muda. Ele é o mesmo Deus. É o único que pode dizer eu sou. Vamos louvar a Deus? Por isso eu quero viver perto de Ti, Senhor. Adore a Deus. Adore a esse Deus maravilhoso, Deus Todo-Poderoso. Quero viver perto de Ti. Sei que és real e vives em mim. Quero ouvir anjos cantarem em uma só voz. Aleluia, Santo, Santo, poderoso, o grande eu sou, que é digno, não há outro, poderoso, o grande eu sou, o grande eu sou. Quero estar perto de Ti, o mundo amar, sem ele ficar. Poder ver ossos secos, a sua vida outra vez, em uma só voz, cantando aleluia, Santo, Santo, poderoso, o grande eu sou, que é digno, não há outro, poderoso, o grande eu sou. Cante aleluia. Que não há outro, poderoso, o grande eu sou, o grande eu sou. Montanhas vão cair, demônios fugirão. Ao quê? Ao ouvir de que Jesus é o Rei dos Reis. Não há poder maior, nada resistirá ao seu poder e à presença do grande eu sou, do grande eu sou. Eu sou do grande eu sou, do grande eu sou, do grande eu sou. Aleluia, Santo, Santo, Ele é santo, Ele é poderoso, Ele é o grande eu sou, Ele é digno, que é digno. Louve ao Senhor, não há outro, poderoso, o grande eu sou, o grande eu
Agora diga com convicção. Montanhas vão cair, demônios fugirão. Ao quê? Ao ouvir de que Jesus é o Rei dos Reis. Não há poder maior, nada resistirá ao seu poder e à presença do grande eu sou, 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 do grande eu sou. Santo, Santo, poderoso, Ele é o grande eu sou. Ele é o grande eu sou e é digno, não há outro poderoso, o grande eu sou. Aleluia, Santo, Santo, poderoso, o grande eu sou, que é digno, não há outro. Ele é o poderoso, o grande eu sou. Aleluia, o grande eu sou. Oh, glórias a Deus, glórias a Deus. Deus amado, grande eu sou, a Ti, Pai, clamamos nessa noite, a Ti louvamos, Deus, por ser esse Deus tão grande, Pai, esse Deus majestoso, esse Deus que é o mesmo ontem, hoje e por toda a eternidade, Deus. Muito obrigado, Pai, porque ao mesmo tempo que és um Deus tão grande, Tu és um Deus de perto, Pai, um Deus que está atento a cada necessidade dos Teus filhos, Deus. Um Deus que vai adiante, que nada o surpreende. Deus amado, nessa noite Te clamamos, Deus. Ajuda-nos a viver, Pai, de acordo, Pai, de acordo com isso, Pai, que cremos, que sabemos, Deus. De acordo com essa perspectiva, Pai, tendo em mente em todo o tempo que quem cuida de nós é de fato o grande eu sou. Ajuda-nos, Deus, nessa noite, Pai, a renovar, Deus, mais uma vez, Pai, renovar a nossa confiança, Deus, renovar a certeza, Pai, de que tudo está aos Teus pés, Deus. Pai, fortalece a nossa fé, Pai, não nos permitas enfraquecer e nem tirar os olhos de Ti, Deus. E mais uma vez, Pai, nessa noite nós queremos, como igreja, como povo Teu, Deus, clamar, suplicar com todo o nosso ser, Pai, para que mais pessoas, Pai, o Senhor sabe o nome de cada uma, Deus, sabe o nome de cada amigo, de cada familiar nesse momento que possa passar pelas nossas mentes. É por eles, Pai, que Te clamamos, para que eles também venham a reconhecer o grande eu sou, para que o Teu Santo Espírito nessa noite haja, Deus, e possamos nos alegrar por lembrar deste dia como um dia em que mais vidas, Pai, foram tocadas, despertadas para conhecer o Teu grande amor, Deus. Te clamamos, Deus, por pessoas que talvez nesse momento, Pai, estão ouvindo esta mensagem e que por algum motivo estão distantes de Ti, Deus, estão sem sentir, sem perceber a Tua presença, Deus, Te suplico, Deus, quebra, Pai, quebra todo o muro, Pai, quebranta, Pai, corações nessa noite, Deus, e que haja reconciliação, que haja retorno, Pai, ao Teu aprisco, Jesus. Te clamamos ainda, Deus, por todas as pessoas que nesse momento que temos nos deparado tanto, Pai, com tanta morte ao nosso redor, Deus, que tem sido sim, Pai, um tempo que tem trazido dor
aos corações de tantas famílias, nós te clamamos, Pai, tendo certeza que Tu tens todo o poder, Pai, que basta um toque Seu, Pai, para que corações encontrem refrigério, Deus, para que tudo seja mudado. Nós te suplicamos por cada família enlutada nessa noite, Deus. Te suplicamos também, Pai, por aqueles que estão ali lutando, Pai, pela sua saúde física, talvez num leito de hospital nesse momento, Deus. Pai, que o Teu Santo Espírito esteja ali, Pai, que os Teus anjos estejam acampados ao lado de cada enfermo, que sejam as Tuas mãos a tratar deles, Pai. Que seja hoje uma noite também, Deus, de restauração, de saúde física, Pai, ou talvez de saúde emocional, Deus. Que pessoas que nesse momento possam estar talvez desanimadas, como falamos aqui no vale e não na montanha, que essas pessoas, Deus, possam hoje se lembrar, Pai, se lembrar dos Teus feitos, de quem Tu és, Deus, e de saber que acima de tudo, Tu continuas a nos amar, Deus, e por isso podemos nos alegrar, podemos descansar pela certeza de que os Teus olhos, nesse instante, estão sobre nós, não porque merecemos, Pai, mas porque o Senhor nos ama verdadeiramente. Te suplicamos ainda também, Pai, pela vida dos nossos pequenos, Deus, mais uma vez, Deus, que sejam, Pai, pequenos adoradores, Deus, que desde agora, da sua infância, tenham experiências, intimidade contigo, Pai. Essa é a súplica que fazemos por nossas crianças e aquelas, Pai, que ainda não Te conhecem, que de fato possam vir a experimentar de Ti, Pai. Deus amado, muito obrigado, Pai, muito obrigado mais uma vez pelo privilégio de Te adorarmos, Deus, pelo privilégio de servir a um Deus amoroso, Pai da eternidade, e Te clamamos, Deus, nesse momento, mais uma vez, vem sobre nós, Deus, vem com Teu Santo Espírito, Pai, e nos ajuda a compreender a Tua palavra nessa noite, Pai, e ser por elas transformados, e levar-te assim frutos, Deus, em nome de Jesus, Te oramos e Te agradecemos, amém. Irmãos, vamos louvar mais uma vez ao Senhor, nesta canção, declarando, confiarei. Essa canção nos lembra de que não devemos andar ansioso por coisa alguma. Declararemos, e te convido a fazer disso em espírito de oração, confiarei em Ti, Senhor, minha esperança está em Ti, não há maior prazer do que saber que meu Deus cuida de mim. Louvemos ao Senhor. Com certeza, Marcelo, cerca de mais ou menos 10 anos atrás, eu era professor de EBD e tivemos uma sessão de estudos de problemas nós chamamos de doença dessa era moderna. E uma dessas doenças era a ansiedade. Ansiedade, estresse, e depois veio uma série de outras coisas que nós pensávamos que, como servo de Deus, estaríamos isentos dessas coisas. Mas não sei como, nem porquê, essas coisas foram tomando os membros da igreja. E hoje não há uma pessoa, talvez, que possa dizer que não tenha ansiedade. Às vezes a gente tem ansiedade, mas você não pode ficar ansioso. Ter ansiedade talvez é aquela coisa que rapidamente ela vai embora. Porque Jesus, Ele diz justamente isso, não andeis ansiosos. Quando a gente anda ansioso, a gente está descumprindo uma ordem clara do Senhor Jesus, para não andar ansioso. A gente não vai conseguir resolver as coisas do amanhã, porque o amanhã não nos pertence. Mas mesmo assim nós temamos, né? Em querer continuar a tomar o amanhã para nós. E Deus diz o seguinte: amanhã é meu, não toma aquilo que é meu. E Ele nos diz através do salmista: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele,
e Ele tudo fará. Talvez hoje, se você está ansioso, eu quero te convidar a confessar diante de Deus esse pecado da ansiedade. Já chegue a Deus nesse momento e fala assim: oh Deus, eu estou ansioso. Talvez seja até por um motivo justo de o que eu vou comer amanhã, que roupa que eu vou vestir amanhã, como é que eu vou pagar aquela conta amanhã. Talvez isso seja um motivo justo. Talvez como é que eu vou resolver esse problema, mas Deus está dizendo para você hoje: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. É isso que nós queremos convidar. Se você confesse a Deus: Senhor, estou ansioso, e eu tenho certeza que quando você confessar isso a Deus, o Senhor vai estar contigo e você entregar o seu caminho e essas coisas hão de se resolver. No tempo de Deus, não no seu tempo, não na sua hora, mas Deus tem o tempo certo para resolver cada coisa. Não ande ansioso. Vamos cantar: confiarei em Ti, Senhor. Enquanto você ouve essa canção, entrega a sua vida a Deus. Entrega os seus problemas para o Senhor. Ele quer ministrar hoje na sua vida. Nós estamos orando por você. Com os cuidados. Aleluia, glórias ao nome do Senhor. Confiarei em Ti, Senhor, minha esperança está em Ti. Não há maior prazer do que saber que o meu Deus cuida de mim. Eu não tenho que andar ansioso. Você não precisa andar. Eu não preciso. Se vou ter o que comer ou vestir. Por quê? Se o Senhor veste os lírios do campo, o que mais não fará por mim? Eu não tenho que andar preocupado. Não ande preocupado com os cuidados e males do amanhã, pois até aqui o Senhor me sustentou. Confiarei em Ti, Senhor, minha esperança está em Ti. Não há maior prazer do que saber, Deus, que o meu Deus, Ele cuida de mim, confiarei em Ti, Senhor, minha esperança está em Ti. Não há maior prazer
do que saber que o meu Deus cuida de mim. Meu futuro está seguro em tuas mãos. Não importa a circunstância, permanecerei firmado nas promessas que o Senhor me fez. Confiarei em ti, Senhor. Minha esperança está em ti. Não há maior prazer do que saber que o meu Deus cuida de mim. Confiarei em ti. Declare. Confiarei. Deus está ministrando sobre a sua vida, sobre a sua casa. Confiarei. Confiarei em ti. Confiarei em ti. Confiarei em ti. Confiarei em ti. Aleluia, glórias a Deus. Confia no Senhor e na força do seu poder. Ele está aqui, Ele é Deus real, Ele é Deus presente na sua vida para estar contigo, cuidar de você, mesmo nesses momentos difíceis, nesse momento de dores. Nós temos um Deus que cuida de nós, Ele cuida de você. Eu queria que você cresça de todo o seu coração, preparasse o seu ouvido nesse momento, nesse momento, desse atenção ao que Deus quer falar com você através da sua palavra. Receba a palavra do Senhor que será pregada nesse momento. Receba de coração aberto e Deus fará maravilhas na sua vida. Pastor Estevão estará nesse momento ministrando a palavra de Deus no nosso coração. Boa noite, graça e paz do nosso Senhor Jesus, a você que está conosco nessa noite, está conosco louvando e adorando ao nosso Deus na sua casa ou em algum outro local que você conseguiu separar este momento. Talvez você esteja um local de hospital, seu local de trabalho, conseguiu um tempinho aí no seu local de trabalho, ou quem sabe transitando pelas ruas da cidade e conseguiu aí conectar para estar conosco. Para nós é uma honra poder fazer parte da sua vida nesse momento e te conduzir em louvor e adoração a esse Deus que nós podemos confiar. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo de número 13. Nós temos meditado aqui em nossa igreja sobre família, nosso bem mais precioso. Na semana passada demos uma pausa, mas retornamos agora a tratar desse assunto. Pretendemos ir até o final de junho sobre esse tema, mas agora não olhando mais para a família lá no Antigo Testamento, mas agora olhando para a família ou assunto relacionado à família a partir do Novo Testamento. E o texto, então, que eu quero destacar nessa noite, não é um texto que fala exatamente sobre família, mas é um mandamento. E mandamento
que Deus deixou para nós, deixou para que a gente cumprisse, e que a gente cumprisse também em família. Então, por conta disso é que eu quero destacar esse texto nessa noite, João capítulo 13, do verso 31 ao verso de número 38, Evangelho de João 13, de 31 a 38. Evangelho de João, capítulo 13, de 31 a 38. Diz assim a palavra do Senhor. Depois que Judas saiu, Jesus disse: agora o Filho do Homem é glorificado, e Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, Deus também glorificará o Filho nele, e o glorificará em breve. Meus filhinhos, vou estar com vocês apenas mais um pouco. Vocês procurarão por mim. E como eu disse aos judeus, agora lhes digo, para onde eu vou, vocês não podem ir. Um novo mandamento lhes dou: amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Pois com isso todos saberão que vocês são os meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Simão Pedro lhe perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu: para onde vou, vocês não podem me seguir agora, mas me seguirão mais tarde. Pedro perguntou: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Darei a minha vida por ti. Então Jesus respondeu: você dará a vida por mim? Asseguro-lhe que antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Que o Senhor nos faça compreendedores da sua palavra nessa noite. Amém. Eu tive uma experiência muito interessante na época em que eu pastoreava lá na Zona Oeste do Rio, igreja lá em Campo Grande. Uma vez por mês, a gente fazia classe única da Escola Bíblica Dominical. E estava, então, o povo sentado no templo da igreja, e tinha alguém que estava ministrando a aula. E, num dado momento, o professor teve a brilhante ideia de perguntar à classe o que a gente faz com os mandamentos da Bíblia. O que você faz quando você se depara com algum mandamento na Bíblia? E prontamente uma senhora, que era membro da nossa igreja, bem velhinha, ela pediu a palavra e disse: eu pego os mandamentos e eu marco com aquela caneta esferográfica, marca-texto, e deixo bem marcadinho na minha Bíblia aqueles mandamentos. O professor não perguntou isso. O professor perguntou qual é a sua reação diante dos mandamentos. Mas ela entendia que marcar com a canetinha marca-texto era suficiente. E aí o professor então insistiu. O professor falou assim: não, eu entendi que você quer localizar os mandamentos, mas a pergunta não é se você quer localizar os mandamentos na Bíblia, é o que você faz com esses mandamentos. E aí então a irmãzinha de bate-pronto falou: eu não faço nada porque é muito difícil. Eu penso que se a gente se colocasse numa questão de avaliação sobre o quanto a gente consegue obedecer aos mandamentos do Senhor, eu diria que a gente poderia dar uma nota 5, 6, 7. Tem alguns aí mais exigentes, alguém que se acha um pouco melhor, poderia até dar um 9, quem sabe um 10. Mas quando a gente olha para mandamento, a gente não está tratando sobre uma condição de se chegar. Mandamento não é que você vai se esforçando até conseguir. Mandamento é ou você cumpre ou você não cumpre. Mandamento não é um caminho que você vai trilhando até chegar num local que você diz: agora eu consegui. Mandamento é a sua capacidade de responder aquilo que foi dado a você.
Então, quando se trata de mandamento da palavra de Deus, não está em discussão o quanto que você percorre para chegar até Ele. Não é a caminhada, é a sua reação diante de uma realidade. Por exemplo, há um mandamento que diz, você tem que perdoar. Não está em discussão. Não, Deus não está discutindo com você se você consegue ou se você não consegue. Não está em discussão se você tem a capacidade. Está em discussão se você vai ou não vai obedecer. Então, mandamento na palavra de Deus é ou você cumpre e é total no seu cumprimento, ou você não cumpre. E para melhorar a nossa situação, Jesus ele pega um mandamento que estava lá em Levítico, que é amar ao seu próximo como a ti mesmo, e ele bota esse mandamento num novo patamar. Ele coloca esse mandamento numa estante muito mais elevada. Aqui na Tijuca a gente tem, subindo o Parque da Tijuca, a gente tem ali alguns picos que você pode subir com trilha e chegar lá. E vai se esforçar um pouco, mas a gente consegue chegar lá. Então imagina que esse mandamento estaria ali num dos picos ali da Tijuca, o pico do Papagaio que fica por ali, ou alguma pedra daquela ali, e está lá. E aí Deus fala assim, Jesus falou assim, não, eu vou pegar isso aqui e vou colocar lá no Monte Everest. Porque no Monte Everest, pouquíssima gente consegue chegar. E ninguém vive lá, inclusive. Está lá. Então, quando Jesus pega esse mandamento e coloca uma frase dele nesse mandamento, ele amplia, ele coloca muito além. Porque o mandamento em si é ame ao seu próximo como a si mesmo. Mas o que Jesus faz com esse mandamento? Ele diz, assim como eu vos amei. Aí pronto. Porque não é simplesmente amar, é amar na medida em que Jesus nos ama. Na medida em que Jesus nos ama, nós devemos amar aqueles que estão ao nosso redor, ao nosso próximo. Elevou ou não elevou esse patamar? Botou muito acima. Botou numa condição de que a gente olha para uma realidade e diz, é perfeito demais o amor de Jesus. É grande demais o amor de Jesus. Tem um alcance muito grande esse amor de Jesus. Mas aí, irmãos, graças a Deus por isso, nós temos um negócio chamado Espírito Santo. É o Espírito Santo quem dá para nós a condição de olharmos para o modelo de Jesus enquanto amor e de falarmos assim, eu quero chegar nisso aí. Eu quero ter condições de chegar nessa realidade de mandamento que era amar como Jesus amou. Eu, por mim mesmo, não consigo, não tenho condições. Não tenho força, não tenho capacidade, não tenho estrutura física, emocional, não tenho. Mas aí a gente dobra os nossos joelhos e diz para o Senhor, Deus, me enche do Teu Santo Espírito, para que eu tenha condições de responder a esse mandamento de amar, que esse mandamento seja real na minha vida, e que eu consiga, a partir do poder do Teu Santo Espírito, responder afirmativamente a esse mandamento de amar. Então, quero nessa noite, olhando para esse mandamento, tratar com você sobre esse aspecto do amor de Jesus. Aspecto do amor de Jesus, olhando para esse texto, contemplar como que Jesus amou e como nós podemos amar, não por causa de nós, não por causa do nosso poder, não por causa das nossas forças, mas porque nós encontramos no Espírito Santo a capacidade de chegar nesse limite, que é amar como Jesus amou. Então, quais são esses aspectos do amor de Jesus? Primeiro,
o amor de Jesus é um amor caro, custou. O amor de Jesus não foi um amor barato. O texto vai dizer, João 13, o verso 31 e o verso 32, vai dizer, aqui está narrando dois processos. O primeiro processo é a cruz. Quando Jesus começa a dizer, agora o Filho do Homem é glorificado e Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, Deus também glorificará o Filho nele mesmo e o glorificará em breve. Essa declaração leva a gente a olhar sobre a ideia de que Jesus estava se referindo à morte. Eu estou indo para o Pai, mas não vou para o Pai num caminho que é um caminho interessante, é um caminho de morte. E em se tratando de morte, a pior morte que alguém poderia experimentar era a cruz, e a cruz era modelo de humilhação. A cruz era modelo de vergonha. Por isso as pessoas ficavam lá expostas, para que todo mundo passasse, olhasse e visse, e olhasse e contemplasse aquele corpo e dissesse assim, aquele ali mereceu estar ali. Está ali porque fez por merecer, tem que pagar algo caro. E aí a cruz vai expor a vergonha, para todo mundo perceber que aquele camarada que lá estava, não prestava, não valia a pena, estava lá. Então a cruz era esse momento, esse modelo de humilhação. As pessoas eram despidas, açoitadas, eram envergonhadas, ali na cruz. Então quando Cristo fala que ele vai ser glorificado, ele está falando, olha, eu estou indo para a morte e vou de uma forma cruel, vou de uma forma terrível. Mas além e muito além dessa imagem que antes era humilhação, a cruz, quando Cristo está na cruz, passa de uma imagem de humilhação para uma imagem de exaltação. Agora, aquele que está ali na cruz, ele está glorificando a Deus. Ele está magnificando, ele está exibindo os atributos divinos. Ele está agora mostrando ao mundo a tua justiça, a retidão, a misericórdia na cruz do Calvário. E quando ele age assim, ele está dizendo, olha, o meu filho que é sem pecado suportou a terrível penalidade da cruz para que então você entendesse que não foi barato. Esse amor de Jesus Cristo que oferece a sua vida eterna a todos que se arrependem e confiam nele, não é barato. Não é um amor qualquer. E quando lá no versículo 32 ele fala que Deus é glorificado nele e glorificará a si mesmo, ele está dizendo, olha, eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. E ressuscitando, eu estarei com o selo da aprovação de Deus da morte de Jesus e a ascensão de Jesus, exaltando e colocando ele na posição que ele sempre esteve. É por isso que Paulo vai dizer lá em Efésios 1, versículo 21, muito acima de toda regra e autoridade, poder e domínio, e todo nome que é nomeado, não apenas nesta era, mas também naquela que há de vir. É Jesus, é o Cristo. Então, quando Cristo está falando sobre esse momento em que ele precisa se oferecer, ele está dizendo, olha, é caro. O amor de Jesus é caro. E não somente em João nós podemos ver essa realidade de um amor que custou caro, como isso é tema recorrente no Novo Testamento. João capítulo 3, versículo 16, o texto que você conhece muito bem, vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, ofereceu o seu Filho unigênito. Paulo vai escrever aos Gálatas, capítulo 2, verso 22, vai dizer, eu fui crucificado com Cristo, não vivo eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Se ofereceu em meu lugar. Efésios capítulo 5, verso 2, andai em amor, assim como Cristo também me amou e se entregou por nós. Ele decidiu se entregar no mesmo capítulo 5, lá no verso 25 diz, maridos, amem suas esposas, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela.
Quer mais? 1 João capítulo 3, verso 16. Conhecemos o amor por meio disso, que Ele deu a sua vida por nós. Por isso, devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. O amor de Cristo é um amor caro. Quando ouvimos o mandamento de amar aqueles que estão ao nosso redor, como Cristo nos amou, Ele está dizendo, olha, custa. Vai te levar a gastar algo. Vai te levar a ter que investir algo. Quando a gente fala de família como bem mais precioso, nós estamos falando o seguinte, olha, amar custa caro. Amar não é barato. Decidir amar alguém não é um negócio tão simples. Não é como dar um presente, por exemplo. Não é como agradar alguém. Amar é muito além disso. E quando a gente está tratando sobre amor, a gente está falando como referência única o amor de Jesus Cristo. Porque eu penso da seguinte forma, ou a gente ama igual a Jesus Cristo, ou a gente está brincando de amar. Ou a nossa referência, o nosso modelo, aquilo que a gente precisa seguir como alvo, é esse amor de Jesus, ou então a gente não está entendendo nada e amor perdeu todo e qualquer significado. Amar custa caro. Quando a gente decide amar, por exemplo, a gente vai ter que abrir mão de algumas coisas. Quando a gente decide viver o amor, a gente está dizendo, olha, eu sei que eu terei que perder, mas por amor eu perco. Eu sei que algumas coisas eu não terei mais, mas por amor eu abro mão e isso não vai me atrapalhar. Eu sei que no ato de amar eu perderei, mas por amar eu decido perder. Amor e amar custa caro. Quando a gente está tratando de família, por exemplo, eu lembro de ter falado aqui aos irmãos que quando eu estava com o João no colo, subindo a esteira do supermercado na Tijuca, e aí o rapaz bateu no meu ombro, eu disse, parabéns, investimento de R$1 milhão. E até a Thelma depois brincou, né? Eu sou 1 milhão, meu irmão é 2 milhões, porque tem gêmeos, a Thelma tem 5, são 5 milhões. É rica, milionária, total. Mas veja bem, pergunte para a Thelma, pergunte para mim, pergunte para o meu irmão e pergunte para quem tem filho. Algum sacrifício, de fato, foi um sacrifício que não doeu? Doeu, mas é prazeroso. A gente está com uma família, orando por uma família, a menina teve um mal súbito, passou mal em casa, caiu, desmaiou, correram para o hospital, fez alguns exames, liberou, e o médico falou, olha, tem que fazer um exame, é um exame muito específico, um exame neurológico, mas é o seguinte, na noite anterior, sua filha não pode dormir. Então, você tem que tem que deixar ela acordada a noite inteira e vir para cá de manhã fazer esse exame, porque ela tem que dormir aqui em um sono profundo. Então, ela não pode dormir em casa. E aí eu fiquei imaginando, porque eu sou um camarada da noite, então eu não gosto de dormir. Eu sei que eu preciso dormir, que é necessário dormir, mas eu não gosto de dormir. O momento em que eu produzo é à noite. A hora que eu tenho que estudar, que eu tenho que fazer, é tudo de noite. De manhã eu não sou ninguém, de manhã eu não quero acordar, eu sou mal-humorado, eu reclamo, eu sou assim de manhã. Mas a minha esposa, por exemplo, ela se ela tiver que dormir, puder dormir meia hora, ela dorme meia hora. E dorme mesmo, de sonhar, é assim, é impressionante. A capacidade que ela tem de dormir. E essa mãe que está com essa menina, ela falou assim, olha, eu também, assim, se tiver que tirar um cochilo de 15 minutos, eu tiro sorrindo. Pois ela teve que passar a noite inteira com a sua filha acordada, dando um jeito, sabe-se lá como, para manter a filha acordada. A menina o João está com 11 anos, ela deve ter uns 6, 7, 8, máximo. Então, manter essa criança acordada a noite inteira, e ela falou assim, olha, Estevão, eu tive que inventar jogos, eu tive que brincar de água, eu dei meu jeito, porque, afinal de contas, eu não podia deixar minha filha dormir. É fácil? Não, não é.
Mas esse movimento da mãe em prol da filha, porque sabe que precisa fazer um exame, que é importante, para ver se tem alguma coisa acontecendo, custa. É caro. Perdeu uma noite de sono, por exemplo. Tem gente que pode dizer, mas é só uma noite de sono. Diz para aquelas pessoas que não conseguem ficar uma noite inteira acordada que é só uma noite de sono. Diga para elas. Amar custa. Amor custa e custa caro. Quando nós decidimos amar os nossos, nós estamos dizendo, olha, o que é que eu vou ter que perder? O que é que eu vou ter que abrir mão em algum momento? Eu vou abrir mão. Jesus abriu mão. Jesus abriu mão da sua glória. Jesus abriu mão de continuar à direita do Pai. Jesus abriu mão. Sabia que ia perder? Sabia. Custou para ele? Custou demais. Custa tanto para Jesus que ele usa aquela expressão que nós encontramos lá no Evangelho, olha, se for possível, passa de mim esse caso. Eu estou pensando bem aqui, Pai, estou vendo que é o seguinte, olha, esse negócio de cruz aí é complicado. Não tem plano B? Porque se tiver plano B, deflagra o plano B e vamos em frente. Mas é o seguinte, para redimir a raça humana, só o sangue. Então eu tenho que derramar o sangue, é isso que eu tenho que fazer? É assim? Vai custar o meu sangue? Pois então, que eu pague com o meu sangue. Então, irmãos, você quer amar, saiba de uma coisa, amar custa. Custou para Jesus e custa para nós, e sempre vai custar para nós alguma coisa. Mas eu posso lhe garantir e afirmar, vale a pena amar aqueles que estão ao nosso redor. Segundo aspecto do amor de Jesus, o amor de Jesus é um amor atencioso. Verso 33, meus filhinhos, vou estar com vocês apenas mais um pouco. Vocês procurarão por mim. E como eu disse aos judeus, agora lhes digo, para onde eu vou, vocês não podem ir. Há aqui dois momentos de muito cuidado de Jesus com os seus. Primeiro, é quando ele chama os seus apóstolos, os seus discípulos, de filhinhos. Essa é a única vez que você vai encontrar essa expressão em algum evangelho. Não tem em nenhum outro evangelho a expressão filhinhos. É só aqui. É só aqui no Evangelho de João que você vai encontrar essa expressão da boca de Jesus. Depois você só vai encontrar na boca do apóstolo João. Lá em 1 João, ele usa essa expressão 7 vezes. Talvez, e eu penso que ele usa essa expressão porque foi tremendamente impactado pelo próprio Cristo. Então, achou que era realmente uma expressão muito significativa, ele usa lá, para aquela igreja em que ele estava lá vivendo. Mas a ideia aqui de filhinhos, essa expressão, é uma expressão, uma palavra de ternura. É como um pai que pega o seu filho e pega o seu filho próximo de si, e como momento de cuidar dele, de protegê-lo, diga assim, meu filho, você é meu filho, vou cuidar de você porque você é meu filho. Eu estava vendo hoje pela manhã, não sei quem viu, um menino de 11 anos, estava brincando com seu irmão pequenininho, de colo, e ele deixou o menino cair. E o menino caiu, se machucou, tiveram que levar ele para um pronto-socorro, deu um cortezinho na cabeça. Só que o irmão ficou tão angustiado com aquilo, que ele ficou com vergonha. E aí sabe o que ele fez? Ele saiu de casa, fugiu. Ele disse assim, não posso conviver com a culpa de ter machucado meu irmão. 11 anos de idade. E aí ele foge de casa, lá no Espírito Santo isso. E ele sai de uma cidade a outra, são mais ou menos, a distância entre uma cidade e outra, é Linhares, Serra, acho que é isso, Serra Linhares, acho que é isso. 108 quilômetros. E ele sai então de Serra para Linhares e diz assim, vou para a casa da minha avó, porque lá pelo menos eu não tenho que passar essa vergonha, nem dar essa vergonha para os meus pais. Então ele sai de Serra caminhando.
11 anos, a idade do meu filho. E aí ele então, mas ele sai aos prantos, ele está chorando porque ele deixou o irmãozinho cair. E aí lá ele diz, lá a reportagem, que ele chegou a andar quase 8 quilômetros até que passou por algumas ruas da cidade e alguns adultos viram uma criança muito bem arrumada e chorando muito, ficou assustado, que ele ligou para a polícia foi lá, pegou o menino, levou o menino para uma delegacia, então o menino contou a história. A delegacia, então, os policiais então chamaram os pais, e aí a cena, por que eu estou contando tudo isso? Porque tem a cena que é quando o pai chega, o pai está desesperado, está sem ver o filho, sem saber do filho, o que houve com o filho, aí avisam ele, olha, seu filho está na delegacia, pode vir buscar, ele está bem. E aí a imagem é do pai chegando, e o menino está com aquela cara, diz que assim, pai, me perdoa, porque eu deixei meu irmão cair. É a cara do menino, e o pai então vai chegando perto dele, abraça ele e fala assim, meu filho, eu te amo. Esse meu filho, eu te amo, é filhinhos. Meu filho, o importante é que você é meu filho. Aconteceu, mas você é meu filho. E aí tem aquela imagem do pai e a mãe abraçando o filho, e o filho chorando aos prantos, e o pai dizendo assim, eu te amo. É filhinhos. Filhinhos é a expressão que Jesus usa, mostrando todo o cuidado, todo o carinho que tinha com os seus discípulos. Segundo momento é quando Jesus, então, começa a explicar o que vai acontecer. É quando ele vai dizer, olha, eu vou ter que deixar vocês. Vocês vão ficar sem mim por um período, mas fiquem tranquilos. Fiquem tranquilos, porque daqui a pouco nós vamos estar todos juntos. Mas agora é necessário que eu deixe vocês. Momento agora não é o momento de estarmos juntos. E esse momento é como se também fosse aquele momento de, olha, eu quero deixar muito claro para que vocês não se desesperem, para que vocês não chorem, para que vocês entendam que é necessário que isso aconteça. É esse amor atencioso, é esse amor que está disposto a investir tempo. É esse amor que está dizendo o seguinte, olha, eu quero demonstrar o quanto eu te amo e estou aqui me colocando à disposição de você para que você entenda, para que a gente passe um tempo junto, para que você compreenda que isso é importante para mim. Isso é importante para a nossa história, isso é importante para o nosso movimento, isso é importante para a nossa família. Isso é importante para que você entenda que isso é importante para o meu coração. Jesus poderia tão somente dizer, gente, ó, rapaziada, é o seguinte, agora de diante eu estou indo para o céu, o Espírito Santo está aí e vocês continuem a obra. Mas quando você pega o Evangelho de João, por exemplo, você vai folheando os capítulos. Capítulo 11 é quando ele tem uma entrada triunfal. Ele é abençoado pela mulher, Betânia. Capítulo 12, ele então começa a separar um momento com os seus. Do 13 até o momento em que ele é preso, é só um momento da relação entre ele e os seus discípulos. Jesus gasta tempo com seus apóstolos. Jesus decide separar um momento para explicar tudo o que estava para acontecer. E investe tempo. Pergunta que muitas vezes eu me faço para alguns pais que chegam até mim e falam assim, meu filho é rebelde, meu filho não quer mais saber de mim, meu filho agora só quer saber do amiguinho tal, da casa tal, meu filho não me respeita. E muitas vezes a pergunta que eu faço é, o quanto de tempo você investiu nele? Gastou com ele? Quanto de tempo você separou para dizer o seguinte, vamos sentar juntos e vamos agora fazer alguma coisa juntos? Quanto? Qual foi o momento em que você olhou para a sua agenda de 24 horas e decidiu colocar na agenda, importante, botar na agenda e dizer o seguinte, este é o momento da minha família. Eu conheço muita gente que trabalha e trabalha dobrado, triplicado, qualificado. Trabalha de forma incansável e diz assim, eu preciso dar tudo do bom e do melhor para a minha família. E no final das contas, no final da caminhada, descobre que trabalhou, produziu, mas que no fundo, o que mais a família queria era tão somente a presença. Era estar próximo.
era ter momentos com família. Eu estava conversando com um pai, ele trabalha na área de comunicação e ele passa muito tempo fora de casa porque precisa estar com a emissora que ele trabalha e está em alguns locais fora do seu local de moradia. E ele então estava falando, antigamente, Estevão, o que eu fazia? Se eu tivesse que trabalhar em São Paulo, Minas, ou fora do país, como ele teve que ir algumas vezes, eu voltava de lá do local com um presentinho. E eu chegava para minha esposa e para o meu filho e dizia assim, aqui, papai estava fora, mas a gente trouxe um presentinho para você. Ele disse assim, Estevão, no primeiro momento, quando meu filho era um pouco mais novo, meu filho até se alegrava, ficava feliz com o presentinho, mas meu filho foi crescendo e hoje em dia eu descobri que presente não satisfaz mais. E sabe por que não satisfaz mais? Porque o que falta é presença. E ele entendeu que ele precisaria, por amar a família, abrir mão de algumas coisas. Amor custa caro, lembro? Então, por conta disso, ele teve que abrir mão de algumas coisas, porque ele disse, não dá mais para não ter e ficar longe da minha família enquanto presença. E ele hoje, então, separa um momento em que é o momento deles. E não importa o que aconteça, há uma agenda, e ele fala assim, eu vou respeitar a minha agenda. Amor atencioso. É gente que entende que isso é importante. Se família é o nosso bem mais precioso, então é importante ter tempo com ela. É importante gastar tempo com os seus. É importante colocar na agenda e dizer, isso aqui é importante, eu não posso abrir mão. Pastor Lúcio citava, acho que ele citou aqui, falando sobre o N. Cordeiro, de um livro, Andando com o Tanque Vazio, acho que ele citou isso aqui, né? E eu já li esse livro, e ele falava sobre a divisão do tempo em que ele fez, e ele fala sobre os 5% que ele não pode delegar a ninguém, que é dele. 5% da vida dele ele não delega. 80% é coisas que você pode delegar facilmente para qualquer pessoa. Isso não vai lhe custar absolutamente nada, é isso que o N. Cordeiro diz. Sobrou 20%. 15% desses 20% que sobrou, 15% você então consegue ensinar alguém para delegar a esse alguém e você só supervisiona. E aí sobrou 5%. Esse 5% é inegociável. Não delego para ninguém, não ensino a ninguém, porque é minha responsabilidade. E o N. Cordeiro diz, nesses 5% está a minha família. Não negocio, não troco, não ensino, porque é responsabilidade minha. Responder e-mail, eu posso ensinar alguém, alguém responde. Fazer reunião, eu posso conversar com alguém, alguém faz. Mas ter tempo com a minha família, isso vai estar dentro dos 5%. Amor atencioso. Jesus separava tempo para demonstrar que amava os seus. Se nós queremos viver as nossas realidades de família, e de fato família ser o nosso bem mais precioso, separe tempo, tenha um amor atencioso, como Jesus tinha com os seus. Terceiro, o amor de Jesus era sempre uma ordem, ordenado. Amem, um novo mandamento lhes dou, verso 34. Um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Olha que interessante, se Jesus está mandando a gente amar, sabe o que isso significa? Que é possível amar. Porque se não fosse possível amar, Jesus não mandaria, Jesus não ia dar algo tão somente abstrato para nós. Jesus está dizendo, olha, amem. Então ele está dizendo, olha, você não tem desculpas para não amar. Não tem argumento para você dizer assim, não dá. Como eu falei, não é pela nossa força. O fruto do Espírito, características do fruto do Espírito, o amor era uma delas. Então a gente recebe o fruto do Espírito
E dentro das características do fruto está o amor, e por conta desse amor que está em nós, então a gente consegue amar, mas está lá, e está disponível a nós. Então, quando Jesus diz um novo mandamento lhes dou, ele está dizendo, olha, é possível, mas desde que você entenda que isso é um mandamento, desde que você entenda de que você não pode abrir mão disso. Outro dia tratava com um casal, com um marido, na verdade, e o marido dizia assim para mim, eu não amo mais minha esposa, nós vamos nos separar. E aí eu lembro de olhar para ele e falar o seguinte, mas quando você fez o voto de casamento, você disse que você ia ser fiel a ela até os dois continuarem amando ou até os dois viverem juntos? Ou quando um morrer? É até que a morte os separe ou até que o amor termine? Como é que é esse negócio desse voto aí que você fez? É como? Porque eu tinha aprendido que é até que a morte nos separe. Mas pode ser que tenha mudado nesse tempo, desse período. Como é que é isso? E ele estava dizendo, só que tem um detalhe, pastor. Eu não tenho mais bons sentimentos por ela. Os anos de raiva, de amargura, drenaram meus sentimentos. E eu não sinto mais nada por ela. E aí eu falei, mas meu irmão, deixa eu te explicar uma coisa. Amar é um verbo que exige ação. Então, quando você decide amar, sabe o que acontece? Os seus sentimentos são obedientes à sua ação. Nós não somos dirigidos por sentimento. Sabe por quê? Porque ser dirigido por sentimento, hoje eu gosto, amanhã eu não gosto. Hoje quero, amanhã eu não quero. Hoje está bom, amanhã não está bom. Hoje está frio, amanhã está calor. É sentimento. Ser dirigido por sentimento, desculpa a expressão, é um inferno. Porque nessa altura do campeonato eu nunca sei o que eu quero de verdade. Por quê? Porque os sentimentos mudam. Lembro de uma vez ter colocado uma xícara de Nescau na mão do João e falar assim para ele, João, meu filho, falar assim, João, cuidado para não derramar. Adivinha? Na hora que ele virou, ele conseguiu não medir a xícara com a boca. Ele conseguiu achar que a xícara estava perto da boca e na hora que virou tudo no colo. Só que virou no colo, virou no sofá, virou no chão. E aí, quando eu olhei para aquela cena, a vontade primeira era pegar o João, virar ele ao contrário, pegar o cabelo dele, que é grande, e com o cabelo dele assim, secar tudo. Isso foi a primeira vontade, assim, o ímpeto. Né, tem um amigo meu, o Bruno, que é o treinador do Marcelo, ele fala assim, às vezes dá chama nos olhos, né? Um negócio assim de quase impetuoso. Então, o primeiro momento foi de virar ele ao contrário e avisando, é claro, eu te avisei que era para tomar, cuidar, essa foi a primeira vontade. Mas imagina se eu sou dirigido por sentimentos. Sabe o que acontece com isso? Eu até faria isso com meu filho. Sabe quando que o meu filho agora reagiria de uma forma positiva, a confiar em mim? Nunca mais. Aliás, deixar isso muito mais claro. Já pensou se Jesus fosse movido por sentimento? Imagina. Pedro, você vai me negar. E eu não gosto mais de você. Ponto. Sentimento. Judas, eu não sei nem o que eu estou fazendo aqui contigo. Estou entendendo por que eu me dirijo a você. Eu olho para... Por que eu estou olhando para você? Eu não sei nem por que você está sentado aqui. Pode ir embora. Você vai me trair, cara. Imagina se Jesus fosse movido por sentimentos. Sabe o que aconteceria? Ele não teria ido para a cruz. Ele não teria ido para a cruz do Calvário. Ele teria arrumado outra coisa. Ele disse, não, eu vou voltar para o meu pai. Não quero passar por isso. Quando a gente decide amar, nós
temos que ter em mente que isso é um mandamento e o meu comportamento deve seguir aquilo que é o mandamento. Eu me comporto como alguém que decido amar. E quando eu me comporto assim, pode até ser que no primeiro momento os meus sentimentos sejam contrários a isso, pode até ser, mas na medida em que eu vou me comportando, na medida em que eu vou agindo, na medida em que eu vou colocando esse amor em ação, que eu vou dizendo para mim mesmo, eu tenho que amar, é um esforço que eu preciso fazer, é um exercício que eu preciso fazer, eu tenho que fazer isso, eu preciso amar. Na medida que isso vai acontecendo, os sentimentos que antes eram sentimentos contrários, eles vão seguindo o meu comportamento. E aí a gente então vai entendendo que amar é uma ordem e que por ser uma ordem a gente vai aplicando a nossa vida. A família é o nosso bem mais precioso. Por isso devemos amar. E amar não é só caro, não só é atencioso, mas é um amor que exige de nós essa perspectiva de que é uma ação. Eu decido amar. E nada vai me impedir de decidir amar. O professor meu de Antigo Testamento dizia que todo dia pela manhã, o professor Oswaldo Luiz Ribeiro, está lá no Espírito Santo, ele dizia todo dia de manhã, ele levantava de manhã e dizia assim, Senhor, me ajude a amar a minha esposa hoje. Não é me ajude para daqui a um mês, não, hoje. Porque se o Senhor me ajudar, me der força para que eu ame hoje, isso é suficiente. E amanhã eu dobro o meu joelho e peço de novo, Senhor, me ajude a amar a minha esposa hoje. Então, irmãos, você quer amar como Jesus amou? O amor de Jesus é um amor atencioso. Jesus tinha um amor atencioso por todos nós. Quarto lugar. O amor de Jesus é um amor prático. Verso 35. Com isso todos saberão que vocês são os meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Sabe como vão reconhecer a gente? Sabe quando vão olhar para nós e falar assim, esse é de Jesus? É quando perceberem que a gente decidiu amar. É quando a gente pega toda essa teoria, é quando a gente pega todos os ensinamentos e a gente diz assim, agora é na prática. Agora eu coloco isso de forma externa. Antes eu aprendo, antes eu acolho no meu coração, antes eu entendo o que está acontecendo, e agora como resultado eu vou na prática e demonstro na prática que eu amo. Eu digo aos outros e nas minhas ações eu demonstro que de fato agora eu amo. Eu lembro uma vez que foi 2016 isso, 2016, 2017, estava aqui na igreja, era aniversário da igreja. E aí a Adriana separou um pedaço de bolo daqueles assim para pastor, sabe bolo para pastor? Esse aqui é para o pastor, é bolo para pastor, aquele tarugão de bolo assim, rapaz, grande, bonito. E aí embrulhou bonitinho assim para mim, estávamos no carro, eu, a Bianca e meu pai, que minha mãe tinha falecido, então meu pai estava morando com a gente esse período. E aí meu pai sentado na frente, Bianca atrás, aí eu falei, pai, segura o bolo aí que nós vamos para casa, em casa nós vamos comer esse bolo com café, hoje, vamos comer amanhã, e vamos fazer uma festa com esse bolo, maravilha. E eu morava no Engenho Novo nessa época, então eu saí daqui, peguei Marias e Barros e Bituruna, vim na Maracanã para pegar 28 de setembro. Parei no cruzamento da UERJ com a São Francisco Xavier, parei ali, estacionei, sinal vermelho, parei. E aí, pensando já no bolo, eu vou comer esse bolo hoje, vou nem esperar para amanhã. Eis que, de repente, da minha direita, surge um rapaz vindo na direção.
E eu olhei e eu falei assim, será? Não. E aí eu olhei para o sinal, falei, se ficar verde antes, eu vou embora. E aí o rapaz veio na direção, veio, e chegou até em frente ao carro, e o sinal continuou vermelho. Com o sinal vermelho, o rapaz bateu no vidro e falou assim, estou com fome. E aí eu olhei para o bolo. Puxa vida, o bolo, ó. Meu pai, sem titubear, nem perguntou para mim. Abriu a janela e falou assim, quer bolo? Aí o moço, eu aceito. Ele pegou, eu ainda pensei assim, pô, divide, né? Dá um pedacinho, deixa o resto para nós. Ele pegou o prato inteiro e falou assim, toma, meu filho. O homem pegou o bolo e ele ficou numa alegria. Muito obrigado, puxa vida, muito obrigado. Aí o sinal abriu. Falei, agora pode ficar fechado, já perdi o bolo. Mas na hora que o sinal abriu, o rapaz falou assim, obrigado, e eu acho que vocês são crentes, porque senão vocês não iam dar o bolo para mim. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Aquele menino, aquele rapaz que ganhou um bolo, é um bolo. Dentre muitos outros bolos que eu já comi, que você já comeu, que está disponível a você, ele ganhou um bolo. Só que na hora que ele ganha o bolo, ele fala assim, parece com crente. Se vocês não fossem crentes, vocês não iam dar esse bolo para mim, não. Eu quero que você entenda que, por amar custar tão caro, a gente tem que entender que amar de forma prática vai exigir também de nós. Nós não somos iguais. Nós somos totalmente diferentes. Aliás, graças a Deus que nós somos. Já pensou todo mundo igualzinho? Ia ser horrível. Imagina todo mundo igual a mim. Não ia ter humanidade para isso. Nós somos diferentes. E aí, quando a gente trata de família, a gente está tratando de situações completamente diferentes. Lá em casa, por exemplo, como eu falei, eu gosto da noite. Bianca, quando dá 9h30 para 10 horas, vira abóbora. Precisa dormir. Não fala coisa com coisa, vê tudo cruz, como ela fala. Tem que deitar e dormir, não adianta. Meu filho, por exemplo, me puxou. Ele não suporta dormir. Somos diferentes. Somos diferentes quando a gente está tratando de comida. Por exemplo, minha esposa adora doce, gosta muito de doce. Eu não gosto de doce. Quando a gente vai à festa, por exemplo, então eu gosto da coxinha. Quer dizer, quando ia, né? Porque agora não tem mais festa, né? Que tá na pandemia, né? Deu até saudade da coxinha agora. Chegou a ver o gosto da coxinha na boca. Quando a gente ia para as festas, quando podia ir, na época que podia ainda, então eu gostava quando eu via os pratinhos da coxinha, do quibe, do risole, do pastel. Isso é que era o legal da festa para mim. Bianca até comia, mas ela ficava assim, estou esperando o brigadeiro, o beijinho, estou esperando o cajuzinho, eu estou esperando o churros, é isso que eu estou esperando. Somos diferentes. Na década de 70, alguns estudiosos chegaram à conclusão, olha que absurdo, alguns estudiosos chegaram à conclusão de que os irmãos iam para a igreja com outros irmãos que eram parecidos com aqueles irmãos. Então, assim, branco ia com branco, preto ia com preto. Não pode falar preto, né? Negro. Negro ia com negro, branco ia com branco, rico com rico, pobre com pobre. Era assim que iam na década de 70. Então, alguns estudiosos tiveram a brilhante ideia. Olha que ideia brilhante. A ideia brilhante é o seguinte, vamos fazer igrejas para todo mundo igual. Então, igreja de negro, igreja de branco, igreja de rico, igreja de pobre, igreja de periferia, igreja de grande centro. E essa ideia foi uma das piores, sabe por quê? Porque a Bíblia traz uma outra realidade. Olha que interessante, Gálatas capítulo 3, verso 28.
Lá o apóstolo Paulo diz o seguinte: não há judeu, nem grego, não há escravo, nem homem livre, não há homem, nem mulher, porque todos vocês são um em Cristo. Na igreja, Colossenses 3,11, não há distinção entre grego e judeu, circuncidado e circunciso, bárbaro, escravo e homem livre, mas Cristo é tudo em todos. Nós somos diferentes, enquanto família, nós somos diferentes. E é bom que a gente compreenda, porque por sermos diferentes, nós temos assuntos diferentes, desejos diferentes, pensamentos diferentes, mas em tudo isso a gente compreende que precisamos continuar amando, porque o amor é algo prático, se dá na prática. E Jesus, ele nesse quesito, ele é muito criativo, porque Jesus chama um homem que é Simão, e Simão é zelote. Quem são os zelotes? É um grupo político radical, tá certo, Marcos? É um grupo político radical que usava de intriga, de violência, e eles não concordavam com o domínio romano, eles queriam libertar a Palestina. E como forma de protesto, eles não pagavam os impostos. E para piorar a situação, eles entendiam que os cobradores de impostos era a pior raça da humanidade. Então, eles faziam de tudo para matar os cobradores de impostos. Simão Zelote. Aí vem Jesus e, com muita criatividade, chama Simão e chama Mateus, que é um cobrador de imposto. Os dois juntos. Vai caminhar junto para aprender a amar. Mateus é cobrador de impostos e ele vendeu a alma a Roma. Isso para o Simão Zelote era trajante. Mas estavam lá os 12, aprendendo a conviver e a amar um o outro. O amor, ele é prático nessa perspectiva de que eu sou diferente, penso diferente, ajo diferente. E tem alguém ao meu lado, que pode ser a minha esposa, pode ser o meu filho, pode ser o meu pai, pode ser o meu irmão, que age diferente, que pensa diferente, que reage diferente, mas todos somos uma mesma família. Ainda bem que hoje nós não temos mais esse negócio de ter que ser igreja de negro, de branco, de rico, de pobre, porque compreendemos, depois de muitos anos, compreendemos que é Jesus em tudo e em todos. E por isso podemos viver assim. Como família, também devemos viver assim. Deixa eu terminar minha palavra, que eu já falei demais nessa noite. Quinto e último lugar, o amor de Jesus é um amor comprometido. Verso 36 ao verso 38. Simão Pedro lhe perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu: para onde vou? Vocês não podem me seguir agora, mas me seguirão mais tarde. Pedro perguntou: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Darei a minha vida por ti. Então Jesus respondeu: você dará a vida por mim, asseguro-lhe que antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Eu não vou, nesse momento, me ater a essa história, ou às lições dessa história comovente da negação de Pedro. Talvez eu diga, e eu penso que isso é o mais essencial para esse momento e para essa hora, é que Pedro confiava tanto em si, achava que tinha tanta capacidade, ele descobriu que ele não tinha tanta capacidade assim. Mas eu quero concentrar, nesse momento, o compromisso de Jesus com Pedro e com os 10 discípulos, mesmo apesar do fracasso. Jesus, ele tem um amor comprometido, ele sabia que Pedro negaria. E mesmo sabendo que Pedro negaria, ele continua amando a Pedro. Mesmo sabendo que aqueles outros fugiriam na hora que Jesus fosse preso, mesmo sabendo disso, que naquela noite seria uma noite de solidão, seria uma noite que nenhum dos seus amigos estaria ao lado dele, mesmo sabendo disso, ele continuou amando. É isso que diz lá em João 13, do versículo 1, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou até o fim. Amor comprometido. É um amor que diz assim: olha, o caminho que eu tiver que caminhar, a trilha que eu tiver que trilhar, eu vou. O amor de Jesus levou Jesus à cruz do Calvário.
E por que levou a cruz do Calvário? Porque ele estava disposto a se comprometer em amor com aqueles que ele decidiu amar. E eu penso, irmãos, que amor significa estar comprometido com o bem maior da pessoa. E nesse sentido, o maior bem para todas as pessoas é que se tornem semelhantes a Jesus Cristo. Nós amamos as pessoas porque nós queremos que elas se tornem semelhantes a Jesus. Nós queremos que elas glorifiquem ao Pai. Esse é o compromisso que nós devemos ter enquanto família. Olhar para as nossas esposas, para os nossos maridos, para os nossos filhos, para os nossos pais e dizer o seguinte: olha, eu quero amar tanto você, que você de fato se torne alguém que seja alguém que está amando como eu estou amando, assim como Cristo nos amou. Eu amei tanto e quero amar tanto você para que você entenda que meu amor por você é uma resposta no mandamento de Jesus. Amem uns aos outros assim como eu os amei. Meu modelo é Jesus. E por o meu modelo ser Jesus, eu quero que você também tenha o mesmo modelo, que seja alguém igual a Jesus. Penso, irmãos, que esse compromisso de bem maior com outra pessoa é o que mantém a nossa relação funcionando. Uma relação de amizade, uma relação de afeto, uma relação conjugal. É o que mantém a gente unido. É quando a gente está disposto a amar na medida de que esse meu amor, ou as ações do meu amor, vão fazer com que você seja alguém parecido com Jesus. Nada melhor do que isso. Nada melhor do que a gente terminar a nossa caminhada e perceber que valeu a pena o compromisso de abnegação, compromisso de cuidado, obediência, para que alguém se torne semelhante a Jesus. Eu terminarei a minha vida satisfeito se ao chegar no final da minha vida, alguém consiga contemplar em Bianca e em João pessoas semelhantes a Jesus. Sairei desse mundo satisfeito, porque no ato de amar, meu amor comprometido fez com que Bianca e João entendesse que precisavam ser parecidos com Jesus. Nossa família é o nosso bem mais precioso. Por isso, compromisso de amor é ver o outro tornar-se mais semelhante a Cristo, que é o seu bem supremo para a glória de Deus. Eu quero terminar minha palavra nessa noite desafiando você a viver esse amor bíblico. Amor esse que vai custar alguma coisa, que vai te levar a tomar alguma decisão. Esse amor que vai te sugerir cuidar, estar disposto, disponível. Esse amor que é o amor como mandamento, que você não quer abrir mão de jeito nenhum. Esse amor que é um amor prático, que respeita sim as diferenças, mas que está acima de tudo se preocupando com a unidade da sua própria família. E esse amor que é o amor comprometido, que vai até as últimas consequências por causa daquele que você ama. Meu desejo, a minha oração para você nessa noite é que você de fato ame assim, que você tenha um modelo só de amor e que esse modelo seja Jesus. Que Jesus seja o seu modelo de amor, para que você, no ato de amar, ame como Jesus. Se for assim, esse mandamento você vai cumprir. Esse mandamento que diz: ame aqueles que você decidiu amar, e tenha como referência João 13:34. Um novo mandamento lhes dou: amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Que seja essa a realidade do seu coração, que seja essa a realidade da sua vida, e que Deus nos abençoe nessa jornada tão difícil, tão ampla, tão grande, mas tão satisfatória para viver o amor em nosso bem mais precioso, que é a nossa família. Que Deus nos abençoe. E nós vamos orar, pedindo que de fato Deus nos dê essa condição, só nele, para que a gente consiga experimentar do amor. Oremos.
Deus amado, Deus querido, Senhor, nós queremos Te agradecer, porque o Senhor decidiu nos amar. O Senhor nos amou, independente de como nós somos e como nós éramos, o Senhor decidiu nos amar. O Senhor não olhou para o custo, o Senhor decidiu nos amar. O Senhor decidiu nos amar, e não somente nos amar, mas cuidar de nós. Obrigado, Senhor, porque o Teu exemplo de amor nos impacta, nos move, nos faz reagir. E nessa noite, Senhor, nós queremos Te pedir que esse Teu amor nos mova mais uma vez em direção ao nosso próximo. Que esse Teu amor, Senhor, encha o nosso coração e que nos dê, Deus, a partir do Teu Santo Espírito, a ousadia, a coragem de aplicarmos esse amor àqueles que estão ao nosso redor. Senhor, nós queremos ter um único modelo de amor. Nós queremos ter, Senhor, a Ti como nosso modelo único de amor. Queremos amar como o Senhor nos amou. Mas só se for a Tua mão sobre nós. Só se o Senhor estiver conosco. Só se for o Teu poder. Só com o Teu Santo Espírito isso será possível. Portanto, Senhor, dá-nos o Teu Santo Espírito. Dá-nos a capacidade, Senhor, de compreendermos o Teu mover, a Tua mão, para que a gente consiga, Deus, compartilhar desse Teu amor, dessa graça, com aqueles que estão ao nosso redor. E cuida de nós, Senhor. Cuida dos nossos corações. Não deixe, Senhor, que o pecado transforme o nosso coração em coração de pedra. Não deixe que a insensibilidade, não deixe, Senhor, que a apatia nos tome por completo. Mas que cada manhã seja uma manhã de renovação do Teu Santo Espírito sobre nós. Para que a gente consiga, cada manhã, renovar o amor que o Senhor tem derramado na cruz do Calvário para aqueles que estão ao nosso redor. Fica conosco, Senhor, no restante dessa noite, é o que nós Te pedimos, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos chegando ao final do nosso momento de culto. Eu quero, como sempre fazemos, destacar aqui os nossos aniversariantes e as programações do final da semana que se inicia. Então, os aniversariantes desta semana, dia 20, Sidney Vieira Filho, dia 23, a Luciana Belo Werneck, que é a diaconisa da nossa congregação, dia 24, Ana Paula Oliveira Albino, também no dia 24, a Helena Silva de Oliveira, também a Joana Maravilha Biuso, Ulisses Pires Souza, e no dia 25, a Janaína Cordeiro Vieira dos Santos. No departamento infantil, no dia 20, a Mariana do Nascimento de Abreu, filha da Débora, e no dia 21, a Júlia Kemi Silva, então, aniversariante dessa semana. Está aí na tela, está aí com os telefones, com os números de telefone. Se você puder lembrar, mande uma mensagem para eles vão ficar felizes em receber os parabéns vindos de você. Essa semana, nós continuaremos com aquilo que já fazemos, as nossas lives de oração, às 6h30 da manhã, no Facebook, às 6h30 da manhã, de segunda a sexta-feira. Na segunda-feira à noite, a sala do Zoom, às 8 horas da noite, orando pelos pedidos que chegam até nós. São muitos pedidos. Nós separamos um tempo e oramos por cada nome que chega até nós. A quarta-feira, celebrando a recuperação, palestras inéditas, todas as quartas-feiras. Quarta-feira passada foi sobre os alimentos que podem nos dar no sistema imunológico. Foi realmente muito legal, muito bacana, aprendendo um pouco mais sobre isso. Então, cada quarta-feira a gente tem um assunto novo. Convido você a participar conosco
pelo canal oficial do YouTube da nossa igreja. Sexta-feira, culto de oração, estamos tratando sobre as características do fruto do Espírito, poder para vencer, olhando para as características e então seguindo em frente, sendo vitorioso. Tá bom? Nosso canal do YouTube continua lá, esperando por você que compartilhe os vídeos. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, você que está aí conosco, por favor, se torne inscrito em nosso canal. Para a gente vai ser sempre uma alegria, uma honra. E você que já é inscrito no nosso canal, compartilhe isso com mais pessoas, para que mais pessoas conheçam o nosso trabalho e conheçam do Evangelho do nosso Senhor Jesus. Quero deixar mais 2 avisos. Elevador, estamos tentando concluir a nossa questão do elevador. Se você vier aqui da igreja, você vai ver que a porta já está sendo colocada no nosso elevador. A obra está indo, caminhando muito bem, mas a gente continua orando a Deus e contando com a ajuda dos irmãos. Se você quer e puder nos abençoar com uma oferta para o elevador, a conta está aí na tela, Bradesco, agência, conta, o CNPJ. E aí, ao final da sua oferta, se você quiser ofertar R$50, R$100, R$1.000, R$10.000, ao final da oferta, você coloca, então, 20 centavos, para que a tesouraria, então, entenda que aquele valor que você está ofertando é para o elevador, tá bom? Também estamos em campanha missionária, missões mundiais. E aí, você quiser também fazer uma oferta de missões mundiais, R$50, R$100, R$1.000, R$10.000, para missões mundiais, ao invés de você terminar com 20 centavos, você vai terminar com 10 centavos no final da sua oferta, que aí a tesouraria então vai entender que aquele valor é para missões mundiais. Os demais avisos, você deve ter recebido no seu boletim. O WhatsApp da nossa igreja serve para você tirar dúvidas, perguntar, pegar informação. Então anota aí o WhatsApp, salva nos teus contatos aí. Está precisando tirar alguma dúvida, fazer alguma pergunta, está querendo saber das programações da igreja? O WhatsApp da Quarta Igreja é feito para isso e é um prazer nosso receber o seu contato. A gente vai ter um imenso prazer também de retornar o seu contato. Que Deus nos abençoe, que a gente tenha uma semana cheio da graça do nosso Senhor Jesus, e que seja uma semana que a gente consiga experimentar mais dele, não por causa dele, porque ele sempre nos dá condições, mas que o nosso coração esteja desejoso de experimentar mais dele. Que Deus te abençoe e vamos terminar louvando ao nosso Deus. Som. Texto de Romanos, capítulo 8, diz o seguinte: pois certo eu estou, que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem poderes, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer outra criatura poderá me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada dessas coisas poderá nos separar. Teu amor não falha. Nada vai me separar, mesmo se eu abalar, mesmo se eu dar uma tropeçada. Teu amor não falha. Obrigado você que esteve conosco até esse momento, acompanhando o culto. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua família, a sua casa. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar. Teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim. Teu amor não falha. Por quê?
Tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falhará. Se o vento é forte e profundo mar, tua presença vem me amparar. Teu amor não falha. Difícil era o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, mas teu amor não falha. Declaramos juntos: Tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Não importa as circunstâncias. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu és o mesmo. Pois tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Glórias a Deus. Boa semana a todos. Deus te abençoe.